Boa noite, gente. Estamos gravando. O culto já começou, mas agora estamos gravando. Mais uma noite aqui que o Senhor preparou para nós. Vocês me ouvem bem? Sim? Tranquilo? Então, está todo mundo com a Bíblia aberta aí no Salmo 23? Hoje deu para fazer isso, né? Para avisar de antemão. Quero convidar vocês a gente falar um pouquinho sobre o Salmo 23 e o Cordeiro Pascal. Nós sabemos que a Páscoa está se aproximando. A Páscoa está entre as festas bíblicas, né, citada na palavra. É um ambiente profético, é um momento profético, é uma estação profética, né? Nos traz à memória o sacrifício do Senhor, nos traz uma reflexão, é a nova, viva, eterna, pura, santa aliança do Senhor conosco, que nos redimiu, que nos trouxe para esse lugar da graça, que nos tirou do império das trevas, né? Nos inseriu no reino do Filho do seu amor. É uma estação onde vale a pena nós refletirmos sobre ela, mas mais do que isso, nós precisamos trazer isso para o nosso contexto, nós precisamos trazer isso para a nossa vida, nós precisamos aplicar isso no nosso dia a dia. E é por isso que eu quero te convidar aí a abrir a Bíblia, Salmo 23. Nós vamos ler um tanto a Bíblia hoje. Não é o Leandro que está pregando, mas nós vamos ler bastante da Bíblia hoje. A sanção é dele, né? A gente lê bastante. E é tremendo, porque tem culto que se deixar, a gente vai ler na Bíblia, vai ler na Bíblia, e só ela já vai pregando para nós. Não precisava nem da gente falar nada, né? Como é maravilhoso a gente ler a Bíblia juntos também. Não sei se vocês têm esse hábito, não, mas ler a Bíblia com mais de uma pessoa junto, seja presencial, seja online, é muito poderoso mesmo, né? A gente sabe que tudo que Jesus veio fazer na Terra foi para deixar para nós um exemplo. Tudo. Não teve nada que Jesus não veio fazer que fosse para deixar para nós um exemplo. Pelo contrário, eu poderia ter feito tudo lá de cima mesmo, lá do céu, né? Ele veio para falar, ele veio para ensinar, ele veio para servir, ele veio para trazer os princípios do reino, ele veio estabelecer. E nós sabemos que nós devemos imitar em tudo, né? Cristo precisa ser formado em nós. Então, nós sabemos disso, né? Então, a gente precisa ter Jesus como modelo em tudo que ele andou. Ele é a nossa régua de medição, é ele com quem a gente deve nos espelhar, nós sabemos disso. Então, quando a gente lê as Escrituras e a gente tem uma revelação profética do que aquilo ali quer nos comunicar no dia a dia, traz para nós algo maravilhoso, mas também traz para nós um nível de responsabilidade com aquilo que a gente está lendo, com aquilo que nós estamos entendendo, e essa responsabilidade faz com que desperte em nós essa vontade de viver aquilo e de sermos um pouco mais, né, parecidos com o Senhor. A Bíblia vai falar para nós que nós precisamos ser imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Jesus morreu por todos, verdade? Não morreu só por mim. Morreu por mim, mas ele morreu por você, morreu por todos. E por isso que a gente não pode mais levar uma vida em favor apenas de nós mesmos, dos nossos próprios interesses, né? Assim como ele se posicionou de forma coletiva para todos nós, posicionou individual, mas posicionou também de forma universal, vamos dizer assim. Ele também nos convida a fazer isso, né? Para a gente poder ter uma vida que faz sentido, com valor de eternidade. Nós precisamos sair dos nossos próprios interesses e começar a pensar no outro, talvez muito mais do que na gente mesmo.
uma vida com propósito. Então, a gente vai refletir hoje sobre o Salmo 23 e a conexão que ele tem com Jesus, a conexão que ele tem com a Páscoa, a conexão, a realidade profética que tem por trás do Salmo 23. Eu vou ler uma versão que eu separei aqui, eu até deixei separado no computador, porque eu tenho ela online, eu não tenho ela na Bíblia escrita, que é a mais próxima do original que eu consegui, certo? É a versão que eu vou ler. Você pode ler na sua e acompanhar, talvez vai ficar um pouquinho diferente, mas é por isso. Eu vou ler aqui a versão mais próxima do significado original que eu consegui encontrar do Salmo 23. E a gente vai falar um pouco da tipologia. A tipologia, nós sabemos que é uma comparação, é um apontamento, é um sinal. Por exemplo, ovelhas. Ovelhas, a gente sabe que representam pessoas, não é verdade? Pastor, né? A gente sabe que é um líder, que cuida de pessoas, ou pastor de ovelhas, que cuida literalmente de ovelhas. Então, é uma tipologia. Então, a gente vai ler o Salmo 23, a gente está entendendo que é uma canção feita por Davi, e como uma tipologia, né? Davi não viveu no tempo de Jesus, Davi viveu no tempo do Senhor Deus, mas Davi tinha revelação profética. Ninguém escreve a quantidade de salmos que tem na Bíblia se você não tiver, se você não for profético, se você não acessar as regiões celestiais, se você não tiver revelação, se o seu espírito não estiver conectado com o Espírito de Deus. E Davi era um homem assim. Então, vamos ler aí juntos, acompanha aí o Salmo 23, vamos prestar atenção, vamos deixar nosso coração aberto para ser ministrar na nossa vida hoje. Vai falar assim: Yahweh, que é o nome de Deus em hebraico. A sua Bíblia está escrita assim, o Senhor, né? A minha está escrita assim, Yahweh é o meu pastor. Ele não faltará a mim. Em adequadas relvas, perto de águas de descanso, minha alma refrescará ou restabelecerá. Conduzirá a mim em círculos de justiça, em consideração ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das trevas ou vale da morte, não temerei mal, porque tu estás em minha companhia. Seu cajado e seu bordão, ou sua vara, eles me confortarão. Jesus respondeu: um de vocês... Não, para baixo. Em bainha, ou seja, preparaste antes uma mesa em frente aos meus atormentadores, ou aos meus inimigos, ou aos meus adversários. Farta de óleo minha cabeça, e meu cálice transborda. Mais para baixo, o último versículo. Certamente, ou evidentemente, bondade e misericórdia me perseguirá, ou seja, correrão atrás de mim todos os dias da minha vida, e morarei na casa de Yahweh, morarei na casa de Deus por longos dias, ou seja, para todo sempre, eternamente. Esse é o Salmo 23, lido na versão mais original que a gente conhece. Agora eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus. Vamos abrir Mateus? Mateus 26. Nós vamos ler a partir de Mateus 26. Nós vamos saltar alguns versículos, nós vamos até o 28, mas vocês vão conseguir acompanhar comigo, porque eu vou acompanhar aqui, na minha Bíblia.
Mateus 26, capítulo 1, versículo 1. Não achou aí? Vai falar assim para nós. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse aos seus discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mais para baixo aí agora. Pula alguns versículos aí. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo perfume caro e derramou perfume sobre toda a cabeça dele. Versículo 12. Ela derramou esse perfume em mim a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. Versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam: o mestre diz: meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então, os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. E ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram, um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer na mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mais para baixo um pouquinho aí, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. E em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice do vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-se aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Agora, versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha.
Agora, lá para o capítulo 27, versículo 50. Adianta aí. Versículo 50, vai falar assim: Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu e rochas se partiram. E sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Versículo 28. Capítulo 28. Vai falar para nós da ressurreição dele. Vamos começar do versículo 5. Verso 5. Então, o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo está. Agora, vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que ele lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, e correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. E elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Mais para frente aí, verso 16. Então, os 11 discípulos partiram para Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa é a Páscoa. Aquele que morreu, aquele que sacrificou, mas também aquele que ressuscitou e aquele que foi comissionado. Jesus cumpriu um chamado. Jesus cumpriu um chamado em obediência. Jesus cumpriu um chamado em liberdade. O que o verso número 1, o Salmo 23, vai falar para nós? Deus é o meu pastor,
ele não faltará a mim. O que Mateus 26, 39 vai falar para nós? Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Aqui nós estamos vendo o Salmo 23 como Deus sendo o pastor de Jesus. Assim como Jesus foi pastor, é o pastor nosso. Deus é meu pastor e ele não faltará. Ele não faltou a Jesus também. Jesus, no seu pior momento, ele orou, pediu ao Senhor para que afastasse deles aquele cálice, mas ele entendeu que, contudo, que estava por vir, que ele já sabia de antemão a crucificação, que não fosse feita a vontade dele, mas que fosse feita a vontade do Pai, que o chamou, que o comissionou. No verso 2, vai falar assim para nós: em adequadas relvas ou em verdes pastos, perto das águas de descanso, minha alma refrescará. Conduzirá a mim em círculos de justiça, em consideração ao teu nome, ao nome de Deus. E Mateus 27 vai falar para nós assim: o oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era o verdadeiro Filho de Deus. Minha alma refrescará, conduzirá-me em círculos de justiça, em consideração ao teu nome. Ele foi humilhado, ele foi castigado, ele foi confundido, ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Mas havia um círculo de justiça, em consideração ao nome de Deus. Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. O verso 4 vai falar para nós: ainda que ande pelo vale das trevas da morte, não temerei mal. Não vou temer, porque tu estás em minha companhia, Deus. O seu cajado e a sua vara, eles me confortam, eles me conduzem, eles me direcionam no meu propósito, no meu chamado, na minha vida. Eu posso andar pelo vale das trevas da morte, eu posso andar até em direção ao Gólgota, eu posso estar no Getsêmani suando sangue, mas eu sei que eu não temo mal, porque o Senhor é a minha companhia. O seu cajado e a sua vara me confortam. A tua direção é a melhor direção para a minha vida. O que Mateus vai falar para nós? O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. E ainda que Jesus estivesse a caminho da morte, ele entendia que ele estava cumprindo um bom chamado da parte de Deus. O verso 5 fala com a gente assim: prepara, embainha, antes uma mesa em frente aos meus inimigos, aos meus atormentadores.
farta com óleo minha cabeça, e meu cálice transborda. O que nós lemos em Mateus, na Páscoa? Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. Farta com óleo minha cabeça. Farta com óleo minha cabeça. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. E em seguida, partiu ele para dar aos seus discípulos, falando assim: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então, tomou o cálice do vinho, agradeceu a Deus, entregou aos seus discípulos, que cada um beba, porque este é o meu corpo, este é o meu sangue, e o meu sangue confirma a nova aliança. E ele é derramado como sacrifício para perdoar-nos. Antes, coloque uma mesa na minha frente e o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Deus preparou todas as coisas. Deus colocou cada coisa no seu devido tempo, no seu devido lugar, para um propósito específico. Ele coloca diante de nós, ele colocou diante de Davi, ele colocou diante de Jesus uma mesa preparada para mostrar para os inimigos quem ele é. Porque naquela mesa tinha unção, naquela mesa tinha óleo, naquela mesa tinha pão, naquela mesa tinha vinho. E é assim conosco também. O verso 6 fala para nós assim: certamente, bondade e misericórdia me seguirão, me acompanharão, correrão atrás de mim todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, a bondade do meu Deus, a fidelidade do meu Deus, a misericórdia do meu Deus correrá atrás de mim. Correu atrás de Jesus, correu atrás de Davi. E morarei na casa de Deus por longos dias, para todo sempre, eternamente. É claro que Davi não está falando de um templo físico. Ninguém mora num templo físico para sempre, eternamente. Ele está falando dentro de Deus. Em Mateus 28 fala para nós: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Batiza-lhe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Lembre-se disto. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. E o verso 6 diz para nós: morarei na casa de Deus para todos sempre. Jesus foi obediente, teve entendimento. Jesus viveu para Deus.
viveu um propósito em Deus em favor de muitos irmãos, em favor de todos nós. E por causa disso, a bondade de Deus seguiu ele todos os dias, para sempre. E ele está sentado à direita de Deus Pai, no reino eterno. Ele mora na casa de Deus para todo o sempre. E é isso que ele fala conosco. Vão, façam discípulos, fala com eles para obedecer, assim como eu obedeci o meu pai. E lembre que eu estou com vocês para sempre. Porque eu estou em vocês e vocês estão em mim. Então, onde eu estou, vocês estão. E onde vocês estão, eu estou. Para sempre. O propósito de Deus é Cristo ser formado em nós. Mas para um outro propósito. Em favor dos nossos irmãos. Em favor dos nossos irmãos. Quando a gente pensa no Salmo 23, a gente pensa naquela ovelha que tem um pastor, e como é que a conduz, que a alimenta, que a ensina, que a dirige, que a protege. A gente sabe que a ovelha ela é indefesa, a gente sabe que ela precisa de senso de direção, que ela não sabe se cuidar sozinha, que ela precisa ser ordenada e coordenada. Mas qual que é o propósito de uma ovelha? Qual que é o propósito de um cordeiro? Ele cresce de forma saudável, ele cresce de forma contínua, sempre obedecendo às direções do pastor, para um dia ele ser levado ao seu propósito, que é o matador. Ele é alimento para alguém. Ele é fonte de vida para alguém. Ele sustenta alguém. Ali, naquele lugar de morte, ele está cumprindo o seu propósito. Naquele lugar de cruz, ele está cumprindo o seu propósito. Como nós somos ovelhas, nós temos um sumo pastor. Então, qual que é o nosso propósito? Aonde nós devemos chegar? Precisamos, meus irmãos, ter um entendimento de que nós estamos aqui na Terra, porque amar o Senhor Jesus, a gente vai amar para sempre. Não tem mais essa diferença de terra e céu. Quando a gente deixa a terra, a gente só muda de dimensão. Mas está tudo dentro de nós. O que fica é a carne. A essência, o espírito, a alma, a consciência, isso tudo nos acompanha. Inclusive o corpo, nós vamos ter um corpo glorificado. Vamos voltar a ser completos. Só não vamos ter corpo de carne. Então, amar o Senhor Jesus na terra, amar o Senhor Jesus no céu é um ato contínuo. Não existe mais essa diferença. Então, qual que é o nosso propósito aqui na terra? Além de amar o Senhor Jesus e deixar com que Ele nos conduza em amor. Porque um sumo pastor, ele não faz nada se não for em amor.
é nos levar ao nosso lugar de propósito. Como ovelhas, precisamos, ao invés de nos alimentarmos, precisamos ter a mentalidade de que nós somos o alimento. Nós somos o prato principal de alguém, ou de muitos. Assim como Jesus foi para nós. E ele subiu. E ele falou: agora é com vocês. Eu estou com vocês. Mas são vocês que me representam aí. São vocês que precisam fazer o que eu fiz. São vocês que precisam ser o alimento uns dos outros. Nós precisamos ser o prato principal, porque ele mora em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Ele nos ungiu para as boas obras, de antemão preparadas para todos nós. Assim como o cordeiro é servido para alimentar todos, nós também precisamos ser. Nós também precisamos desse lugar. A Páscoa vai apontar para nós um lugar de sacrifício. Um lugar de sacrifício pessoal, aonde a gente percorre um caminho, e nesse caminho a gente sabe que a gente precisa morrer. A palavra não fala que a semente, ela só frutifica se ela cair na terra e morrer? Senão ela não dá fruto. Hoje a morte não é literal como foi a de Jesus. É uma tipologia para nós morrermos para nós mesmos. É uma tipologia para nós matarmos o nosso ego todos os dias. Todas as vezes que alguém precisa de nós, todas as vezes que alguém precisa se alimentar de Cristo, nós precisamos ser esse alimento como ele foi para nós. Isso é um lugar de avanço, isso é um lugar de rompimento, isso é um lugar de maturidade. Termos esse entendimento, ao invés de ficarmos somente assentados à mesa, a gente alimenta dele. E a gente é alimento uns dos outros, como o corpo de Cristo. A Páscoa é esse lugar de sacrifício de um em favor de muitos. Não é só uma data profética. A gente precisa ser a Páscoa das pessoas. A gente precisa ser a ovelha, o cordeiro, aquele que está disposto a sacrificar em favor do outro. E quando eu falo outro, eu estou falando outro que está aí, ó, pertinho de você. O pai, a mãe, o marido, é o filho, são os irmãos também. Em favor do outro. A gente precisa ser Páscoa o ano inteiro. A gente precisa ser Páscoa uma vida inteira. A maturidade, ela está nesse lugar de sacrifício. Da mesma forma que Jesus nos deixou como exemplo. Você sai desse lugar de convidado e entra para esse lugar de ser o alimento. Imagina o pastor chegando num rebanho, falando assim:
Quem eu vou escolher para ser o sacrifício? Quem eu vou escolher para poder ser o alimento de alguém? Quem eu vou escolher para colocar à mesa como banquete para aqueles que têm fome? Imagina a gente virando e falando assim, imagina aquele monte de ovelhinha brigando para ser ela a escolhida a ir para o sacrifício. Ela escolhida para andar mais uma milha, ela escolhida para perdoar, ela escolhida para amar, ela escolhida para renunciar, ela escolhida para abandonar o seu ego, ela escolhida para tomar a sua cruz e ir em direção ao seu propósito. Imagina a igreja de Cristo falando isso para o céu. Jesus já tinha voltado. Mas são esses que ele procura, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito, através da verdade, através da obediência, através desse lugar de desconforto. Foram poucos homens e mulheres nessa terra que escolheram ser Páscoa ao passarem por aqui. Eu lembro dos moravianos, a história dos moravianos, que se faziam de sacrifício, tendo a oportunidade, somente para ter a oportunidade de pregar para aquelas pessoas que ninguém gostaria de pregar para eles, tipo os canibais. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. É um privilégio. É um privilégio para mim. Muitas vezes a gente não tem noção daquilo que a gente fala para o céu, que a gente fala para o Senhor. A gente fala que topa qualquer coisa, que está disposto a tudo, que Ele pode pegar a nossa vida e fazer dela o que Ele quiser, que Ele é livre em nós. E a primeira coisa que o Senhor nos pede, a gente já quer 1 milhão de explicação, a gente já quer saber quanto aquilo vai nos custar na terra e no céu. A gente não quer esse lugar de sacrifício. A gente não quer esse lugar de sacrifício. E esse lugar de sacrifício, ele nos purifica, ele nos santifica, ele nos protege, as bênçãos correm atrás de nós. Esse lugar de sacrifício é que nós temos as revelações do Senhor, aquelas ocultas que Ele ainda não contou para ninguém. Porque se eu estou disposta a morrer em favor de muitos irmãos, Ele pode contar comigo. Se Ele pode contar comigo, nós temos uma aliança. Se nós temos uma aliança, nós não temos segredos. Ele sabe tudo de mim e cada dia mais eu sei um pouco dele. Nós temos esse lugar de intimidade. Jesus, todo o propósito dele foi em favor de muitos, foi em favor de todos. Tem graça você chegar no céu sozinho? Você já parou para pensar em quantos que nós conhecemos que não vão estar lá? Ele morreu de braços abertos. Ele morreu falando assim, eu estou de braços abertos. A cruz aponta para isso. Eu estou aqui.
para receber todos. Quantos queiram. Se a pessoa quer ou não quer Jesus, é com ela. Mas nós precisamos ser o alimento, nós precisamos servir o alimento, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ser as ovelhas. Assim como ele foi também. Ele era pastor? Sim, ele era pastor. Ele era mestre? Sim, ele era mestre. Ele era sumo sacerdote? Sim, ele foi sumo sacerdote para nós. Mas na cruz, ele foi ovelha. Ele foi cordeiro. E ali ele comissionou, quando ele saiu daquele lugar, quando ele voltou à terra, quando ele preparou os discípulos, ele comissionou para fazer a mesma coisa que ele fez. Nós precisamos ter a mentalidade de servir, mas servir por relacionamento, servir por amizade, servir por entendimento, servir em alegria, não por imposição, não porque eu estou achando que eu não estou fazendo nada para Deus, não. Servir porque eu sou uma com Ele, porque eu sou uma com Ele e Ele serve ainda hoje, eu também sirvo. A minha alegria é servir. Minha alegria é poder conduzir a verdade dele, aos princípios dele. Eu não posso viver a vida de ninguém, você não pode viver a vida de ninguém. Mas você conhece um caminho bom. Você conhece aquele que pode fazer todas as coisas. Você conhece aquele que é o dono do ouro, da prata, que é o dono do sol e da lua, que é o dono do vento norte, do vento sul. Você conhece aquele que ouve todas as coisas. Você sabe um caminho que chega aí. Você foi alcançado pelo amor dele. Você era uma pessoa antes dele e sua história é outra depois dele. Você tem porções de Jesus dentro de você. Você tem um depósito, você tem um reservatório. E tem gente que não tem. Todo buraco negro da vida das pessoas, toda a falta de propósito da vida, tudo que uma pessoa busca nessa vida, vai encontrar apenas em Jesus. E alguém precisa avisar isso para essas pessoas, porque um dia alguém avisou isso para nós. E hoje a gente preenche esses lugares em nós com ele, com ele, com ele. Nada fica sem ocupar um lugar no espaço, se não está ocupando. Jesus não está ocupando isso, alguma outra coisa está. Jesus é o Cordeiro de Deus e nós somos os cordeiros de Jesus. Jesus é a ovelha de Deus e nós somos a ovelha de Jesus. O mesmo que ele foi para Davi, ele foi para Jesus e ele é para nós, um Pai. Jesus é a nossa Páscoa. E nós precisamos ser a Páscoa das outras pessoas. Isso é ser águia no reino de Deus. Isso é exercer domínio. Isso é exercer governança. Isso é exercer autoridade.
entender o seu lugar, o seu posicionamento, e começar a entregar aquilo que tem dentro de você, a sua melhor parte, que é Cristo. Se você e eu aceitamos Jesus um dia na nossa vida, ele está sendo formado em nós. E vai ser assim. Mas o que já está formado, a gente pode compartilhar. A gente precisa compartilhar. Precisa transbordar. Nós precisamos ser crentes alegres, nós precisamos ser crentes que encontrou a vida eterna, nós precisamos ser aquelas pessoas que, apesar das nossas dificuldades, dos nossos desafios diários, nós temos algo maior, nós temos algo melhor, nós conseguimos olhar para um monte alto, de onde vem o nosso socorro. Nós não estamos órfãos, nós não estamos deixados nessa terra. Não existe ninguém que queira mais nos transformar, nos limpar, nos purificar, nos santificar, nos alinhar, nos coordenar, nos dirigir, tudo do que Ele. Obediência até o fim, obediência até o fim, vai nos levar a essa vida de ressurreição, a essa vida de plenitude, a essa vida de que nada do mundo chega até a nós para abalar nossa estrutura, para abalar nosso fundamento, para arrancar as nossas raízes. Acabou isso na nossa vida. Nem a morte, nem potestade, nem principado, nada pode nos separar desse amor. E se eu conheço isso, se você conhece isso, se isso é uma verdade para nós, isso precisa sair de nós. Jesus podia ter ficado lá em cima no céu, dando as coordenadas todas aqui para nós. Mas ele veio aqui. Ele veio aqui. Precisamos sair do nosso ego, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. E precisamos ter um senso de propósito coletivo. Um senso de propósito de servir o meu irmão. Um senso de propósito nas pequenas coisas, as grandes coisas. Cristo é o caminho, e eu sei apontar o caminho. Eu sei falar o endereço dele para as pessoas. Eu sei o que tem na prateleira dele que cada um pode sacar. Você sabe disso. Somos cordeiros, somos ovelhas. Eis-nos aqui, pode nos levar para o matador. Nós não vivemos mais para nós. Nós vivemos para Ele, por meio dele. E Ele viveu para o outro. Então, eu vivo para o outro. Porque somos imitadores de Cristo. Este é o bom caminho. Este é o caminho de paz. Este é o caminho da verdade que nos leva à vida. A salvação é a porta de entrada. Você passou por ela, tem um novo e vivo caminho te esperando aqui na terra ainda. Mas precisa morrer. O ego, a alma, precisa dar lugar ao espírito. Morrer é isso. Eu não faço mais aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que precisa ser feito todos os dias. Eu preciso orar todos os dias? Eu preciso ter tempo com o Senhor? Eu preciso louvar?
Eu preciso ter tempo com a igreja, com a comunhão, com os meus irmãos. Eu preciso ter tempo com a minha família. Eu preciso ter tempo fazendo as coisas do reino, produzindo o meu trabalho, que é meu campo missionário. Eu preciso. Todos os dias. Jesus não desperdiçou nenhum dos dias dele. Ah, ele era Jesus. Não, ele era homem. Aqui ele era homem. Não usurpou da sua divindade em momento algum. Senão ele não ia ter sido tentado em todas as coisas. E a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas. É no poder dele, é na força dele, é na orientação do Espírito. Nós não somos super-heróis, super-heroínas, mas nós temos isso dentro de nós. Nós temos 7 espíritos dentro de nós. Completude do Espírito Santo. O mesmo que repousou sobre Jesus quando João Batista o batizou. Os 7 espíritos de Deus. Nós temos temor, nós temos o Espírito de Deus, nós temos sabedoria, nós temos entendimento, nós temos conselho, nós temos poder. Nós temos. Porque nós temos. Nós conseguimos sacar isso em nós quando precisamos. Mas a gente precisa ajudar o outro a viver da mesma forma. Então, a mensagem que eu quero deixar para nós, estou falando para mim também, é que nós precisamos ser a Páscoa das pessoas. Não adianta eu fazer um propósito de jejum na Páscoa, não adianta eu falar não vou comer carne, não adianta eu falar vou fazer uma reunião com a minha família, é um dia santo, é um feriado, se eu não sou o prato principal. Porque, queridos, não somos nós, é o Cristo que habita em nós. É a ovelha que habita em nós. É o Cordeiro Santo que habita em nós. Ele é o prato principal da Páscoa. Mas está representado por mim e por você. E a gente precisa ser isso. Todo o tempo. O ano todo. Porque esse é um bom lugar. Eu estou falando de sacrifício. Parece que é um lugar ruim, né? Parece que é um lugar de guerra, parece que é um lugar de luta, mas você não vê luta na cruz. Você não viu uma guerra na cruz. Ele foi consciente. Ele se entregou. Você se entregou. Ele não foi obrigado pelo Senhor. Ele se entregou. Deus é o nosso pastor. E ele não nos faltará. Em verdes pastos, nós descansamos em águas de descanso. Nossa alma encontra refrigério. Ele conduz a gente, eu e você, em círculos de justiça, por causa de quem ele é, por causa do nome dele. E ainda que a gente ande naquele dia escuro, naquele dia sombrio, naquele dia onde a escuridão quer nos alcançar, nós não temeremos, porque ele está na nossa companhia. E ele nos conduz com o cajado, ele nos conduz com uma vara, e isso nos conforta. E ele prepara diante dos nossos inimigos
diante dos nossos medos, diante das nossas frustrações, diante dos nossos achismos, diante dos nossos nãos, diante do nosso egoísmo, diante do nosso ciúme, diante da nossa inveja, ele prepara diante dos nossos inimigos uma mesa que tem pão, que tem vinho e que tem azeite. Tem Deus Pai, tem Deus Filho e tem Espírito Santo. E por causa disso, certamente a bondade dele vai me perseguir, vai te perseguir, vai correr atrás de nós todos os dias da nossa vida. Porque nós escolhemos morar nele para sempre e ele escolheu morar em nós para sempre. Amém? É isso.